Boa tarde, gente. Meu nome é André Vilela, eu sou coordenador do curso de graduação em Economia da FGV aqui do Rio de Janeiro, da IPGE. A gente vai dar início aqui a mais um evento do Dia FGV, pela primeira vez feito de forma remota, por força das circunstâncias da pandemia. Vocês vão ter, no dia de hoje, a oportunidade de assistir a uma aula dada por um professor da casa, que está aqui no vídeo também, o professor Carlos Eugênio. E, ao longo dessa apresentação do Carlos Eugênio, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no Q&A, que fica aqui embaixo do vídeo de vocês. E, ao término da apresentação do Carlos, que a gente imagina que vai se dar por volta de 5 da tarde, eu vou estar à disposição de todos vocês para tirar dúvidas específicas do funcionamento do programa, vestibular, o curso, a grade, professores, tudo isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês fiquem, por favor, à vontade e, preferencialmente, guardem essas perguntas para o final da apresentação. Antes de passar a palavra para o professor Carlos Eugênio, deixa eu só fazer aqui um disclaimer que é importante que seja feito, é que esse evento ele envolve tanto nós, professores, funcionários da FGV e vocês, alunos, participarem de forma totalmente espontânea. Então, indiretamente, implicitamente, todos nós estamos concordando com a gravação desse evento e, eventualmente, as imagens colhidas nessa transmissão elas vão poder ficar disponíveis nos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas. Então, isso aí é apenas um lembrete que eu dou para vocês. Quem, eventualmente, não estiver confortável com isso, fique à vontade para sair da sala. Mas é só uma obrigação processual eu fazer esse tipo de lembrete. Então, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para o meu amigo professor Carlos Eugênio, que vai dar uma aula que eu tenho certeza todos nós vamos gostar. Obrigado pela confiança aí na aula. Eu sou Carlos Eugênio, meu nome acadêmico é Carlos Eugênio da Costa, mas o que eu vou tentar fazer aqui nessa apresentação, eu vou tentar dar a minha visão sobre o que é a profissão, na verdade, o que é economia, sobre o que a gente estuda, o que vocês que estão pensando em fazer um curso de economia, estão cogitando, o que é essa coisa que a gente chama de economia, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e aí já vou fazer o primeiro comentário importante sobre o que eu vou falar aqui. Primeiro que não tem, eu acho que, pelo menos uma versão que eu recebi do título da palestra, estava com uma pergunta, como economia é uma ciência social, uma pergunta, e minha ideia não era essa, não. Minha ideia é, de fato, fazer uma afirmação. Tá? O sentido em que eu quero falar disso, eu quero mostrar para vocês que o que é economia, quer dizer, a característica fundamental da economia é o fato de ser uma ciência que tenta entender a sociedade, como a sociedade faz escolhas, e é isso que essencialmente vai ser o mote da minha apresentação aqui. Tá? Uma outra coisa importante, por favor, quaisquer dúvidas, fiquem à vontade, façam uma pergunta. Eu acho que muito da graça da aula é quando ela deixa de ser um monólogo, é quando a gente tem a chance de interagir, de trocar ideia, de ser questionado, de alguém perguntar, não, eu não concordo com isso. Isso é extremamente gratificante para um professor, que é a ideia de que o aluno está querendo mais da gente. Tá? Então, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Tá? Então, o que é economia? Eu acho que a referência da gente, às vezes, quando a gente pensa o que é economia, a gente vê o que está na página de economia dos jornais. Né? E aí, na página de economia dos jornais, tem discussões sobre inflação, PIB, desemprego, déficits, tem as decisões do Copom,
tem uma parte lá que é só bolsa de valores, ações, commodities, taxa de câmbio. Aliás, taxa de câmbio entra tanto na parte de mercados quanto entra na parte mais macroeconomia, do funcionamento da macroeconomia do jornal. Tem a questão, né, discussões sobre desigualdade, pobreza, a defesa da concorrência, fusões, ou seja, tem vários temas que aparecem na página de economia dos jornais. Tá? O que eu vou tentar mostrar para vocês é que a economia, acho que desde mais ou menos meados do século XX, ela é muito menos definida pelos temas e muito mais por método. Tá? Então, deixa eu tentar deixar mais claro o que é isso. E eu vou tentar mostrar para vocês como a economia é algo muito mais divertido do que vocês podem imaginar. Como eu disse, o fundamental é que é uma ciência social, tá certo? E eu repito isso porque acho que muita gente, quando a gente pensa nos cursos de economia, a gente lembra que é um curso bastante formal, que a gente usa matemática, as ideias são, de modo geral, são comunicadas numa linguagem matemática. E aí as pessoas às vezes ficam dizendo, pô, mas então a ciência exata é uma ciência, ou ciência natural, sei lá. Não, a economia é uma ciência social. O nosso objeto, o que a gente quer entender é como a sociedade faz escolhas e, nesse sentido, a noção de escassez vai ter um papel fundamental. E a outra coisa que a gente quer saber é quais são as consequências dessas escolhas. Eu vi que alguém fez uma pergunta, não sei se... Espera aí que eu não estou conseguindo acessá-la aqui. Por alguma... Deixa eu ver se eu consigo... Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Espera aí. Como é que eu faço isso aqui? Deixa eu organizar aqui. Tá. Espera aí. Porque eu estou aqui, puxei o negócio aqui para o lugar errado. Vamos lá. Então, vamos lá. É social, ou seja, nós estamos falando de uma ciência social, nós queremos entender como a sociedade faz escolhas, e é ciência, tá? Então, qual a importância disso? Como é que a gente vai, o que quer dizer ser ciência? Isso quer dizer o seguinte: nós fazemos observações sobre o mundo e vamos construir teorias para tentar explicar, ou seja, organizar, dar coerência a essas observações, tá certo? Com base nessas teorias construídas ou nessas explicações que nós damos para os dados, para as coisas que nós observamos, nós fazemos previsão. Depois usamos a comparação dessas previsões com os dados, novos dados que surgem, ou dados para os quais a teoria não foi construída para explicar, para melhorar a nossa teoria ou para nos sentirmos mais confortáveis para usá-las, para usar essas teorias. Tá certo? E aí é importante a gente ter em mente o seguinte: eu vou falar para vocês o que distingue a ciência econômica de outras ciências sociais. Então, na hora de levar as ideias, ou tentar explicar, tentar fazer sentido dos dados, organizar as informações que a gente vai precisar desenvolver métodos capazes de conectar teoria e dados. Grosso modo, digamos, esses métodos quantitativos, tá, eles vão estar no que a gente chama de econometria. Eu vou tentar
comunicar para vocês um pouquinho melhor o que isso quer dizer. Tá? Então, vamos lá. Meu ponto fundamental é o seguinte: economia é uma ciência social, mas também são ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política. E aí, o que define, o que torna, o que tem a economia de especial na hora ou seja, o que a define como economia, como ciência social, tá? E aí, a abordagem que a gente usa em economia, tá, é o que a gente chama de individualismo metodológico. Tá? Qual a ideia aqui? Tá? A ideia é que toda análise que a gente faz da sociedade, ela tem como ponto de partida as pessoas, tá certo? A gente sempre começa toda e qualquer análise de um fenômeno social a partir de tentar entender por que as pessoas fizeram as escolhas que elas fizeram, tá? Por que alguém se lançou candidato ou não se lançou candidato? Por que alguém comprou tal ação e não a outra ação? Então, a análise sempre inicia a partir da visão de que são pessoas que fazem escolha. Tá? Mais importante, toda e qualquer avaliação de uma escolha social, de uma situação social, também só faz sentido quando a gente tenta entender o impacto que ela tem sobre as pessoas. Tá? Deixa eu dar um exemplo concreto disso. Na minha área, eu trabalho com a economia do setor público e uma questão relevante, que é na hora que a gente estuda tributação, as pessoas, quando a gente estuda, por exemplo, tributação das corporações, tá certo? E as pessoas, não, mas as corporações têm dinheiro, né? Então, por que a gente não tributa as corporações? Do ponto de vista econômico, ou do ponto de vista do método que a gente usa, essa não é a pergunta relevante. E a pergunta não é relevante porque corporação não é gente. Gente são os acionistas da empresa, os trabalhadores da empresa e os consumidores da empresa. Então, a análise, quando a gente pensa, vou tributar a empresa, vou tributar as corporações em geral, a pergunta não é o impacto que tem sobre a corporação, mas é sobre as pessoas que estão envolvidas. É o impacto que tem sobre os acionistas, sobre os consumidores e sobre os trabalhadores. Então, sempre a análise começa com as pessoas e termina com as pessoas. O que a gente supõe sobre o comportamento das pessoas? É que as pessoas não escolhem de maneira aleatória, que as pessoas têm, em certo sentido, elas têm, primeiro, arbítrio, elas vão ter liberdade de ação em alguma dimensão para escolher aquilo que elas percebem que é o melhor para elas, tá certo? E então, isso quer dizer que as escolhas têm propósito, tá certo? E se as escolhas têm propósito, os incentivos vão ser importantes para a gente tentar prever como é que, por exemplo, como é que uma mudança na legislação afeta as decisões das pessoas. Agora, as pessoas não escolhem o vácuo, certo? Nós queremos estudar as escolhas das pessoas sabendo que elas estão interagindo umas com as outras, tá certo? E acontece que os planos das pessoas podem não ser compatíveis uns com os outros. E a gente precisa de alguma forma, de algum método ou de alguma maneira de compatibilizar as ações das várias pessoas. Tá certo? A gente precisa que os planos de ação das pessoas sejam mutuamente compatíveis. E, para isso, a gente vai usar sempre noções de equilíbrio. Tá? Então, o que caracteriza fundamentalmente a análise econômica é primeiro, essa noção de que só pessoas tomam decisões, tá certo? Não é nem digamos, não é um partido que decide, não é digamos, o Estado que decide, são pessoas, tá certo? E as pessoas vão responder a incentivos e elas vão tentar fazer o que elas percebem que é o melhor para elas, tá certo? Dado que a gente quer compatibilizar as ações das pessoas, a gente precisa de alguma noção que permita essa compatibilização, e para isso a gente usa uma noção que a gente chama de noção de equilíbrio.
Tem alguma outra pergunta? Vamos lá. Então, o que eu quero dizer que as pessoas fazem escolhas com propósitos, tá certo? De um modo geral, quando a gente faz uma análise, a gente faz uma hipótese, a gente chama de racionalidade. Tá? Isso não é uma coisa necessária na análise, mas uma das, digamos, a hipótese canônica sobre o comportamento das pessoas é que as pessoas são racionais. E o que eu quero dizer com racionalidade? Essencialmente, que você é capaz de olhar para as várias opções que você tem pela frente e dizer, essa aqui é melhor, essa é que eu prefiro, e escolher a que você prefere. É isso que a gente chama de racionalidade. E isso vai fazer com que, na hora que a gente for pensar, olha, eu quero induzir a pessoa a não fumar, tá certo? Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer com que, para a pessoa, a melhor escolha passe a ser não fumar. Que ela perceba como sendo a melhor escolha dela, não fumar. Então, uma das coisas, um dos grandes sucessos da campanha de redução do fumo foi que as pessoas deixaram de achar charmoso fumar. Ou seja, se na minha geração a gente começava a fumar com a ideia de que, olha, agora eu vou parecer adulto, vou ser charmoso, vou parecer um artista de cinema fumando um cigarro, na hora que fumar deixou de ser uma coisa associada a um comportamento charmoso, aquilo passou, as pessoas tiveram um incentivo a menos para fumar. Isso teve um sucesso enorme em reduzir o fumo, tá certo? Então, a primeira coisa de toda análise é a gente entender como é que as pessoas vão responder aos incentivos que são gerados. Tá? Então, deixa eu dar alguns exemplos desses incentivos. Deixa eu mostrar. Vocês estão vendo dois prédios aqui. Eu não sei se vocês estão notando coisa interessante sobre esses prédios, mas esses prédios têm janelas tampadas. Tá? E por que essas janelas estão tampadas? Essas janelas estão tampadas porque o governo da Inglaterra resolveu, em um determinado momento, tributar as pessoas, e como ele queria tributar, quanto mais ricas fossem as pessoas, mais que elas pagassem mais imposto, e ele não tinha, na época não havia, como hoje a gente tem, instrumentos de empresas reportando a renda das pessoas, o que ele usou como medida ou como sinal de riqueza de renda alta? O número de janelas que as casas tinham. Tá certo? O que as pessoas fizeram? Bom, se é isso, eu vou tampar a janela. Por quê? Porque ficou caro agora ter janela na casa. Eu prefiro ter uma casa mais iluminada, por isso que eu tinha tanta janela assim. Mas agora o governo está me tributando, o governo encareceu para mim essa coisa que é ter a minha casa iluminada. Resultado, as pessoas passaram a tampar as janelas das casas. Você consegue adivinhar o que pode ter acontecido aqui? Vocês estão notando alguma coisa esquisita nessa foto ou alguma coisa diferente? Mais uma vez, o governo tentando, na melhor das intenções, basear o tributo na riqueza das pessoas, ele diz o seguinte, olha, eu vou tributar as casas de acordo com o número de tijolos. O que as pessoas fizeram? Passaram a construir casas com menos tijolos. Então, faziam tijolos grandes, como vocês podem ver aí, que era uma maneira de fugir do imposto. Certo? Então, as pessoas reagem aos impostos, por exemplo, ou seja, o governo quer tributar. Então, você imagina o seguinte, você olha para o governo vai tomar uma decisão de instituir um imposto. No Brasil, há uma discussão de reforma tributária grande agora e muitas vezes o que a gente lê na imprensa, as pessoas, olha, as pessoas gastam, sei lá, R$1 milhão com tal produto. Então, se eu botar uma alíquota de 10% nesse imposto,
eu vou arrecadar R$100.000. Mas isso ignora o fato que, na hora que você colocar um imposto, as pessoas dizem, opa, esse produto ficou caro, então eu vou comprar outra coisa. E essa reação das pessoas, ou seja, você achar que as pessoas vão continuar comprando a mesma coisa, é não levar em consideração que as pessoas respondem ao incentivo, e um dos incentivos é preço. Tá? Deixa eu mostrar um outro caso também associado a imposto. Vocês sabem, na geração de vocês, provavelmente o conjunto ABBA ficou famoso por causa do filme Mamma Mia, né? As roupas do conjunto ABBA são um pouquinho extravagantes, digamos assim. E aí uma história interessante é por que eles usam essas roupas extravagantes. A história é a seguinte: o fisco, né, a Receita Federal Sueca, que é de onde é o conjunto, permitia que os artistas deduzissem do imposto de renda os custos associados às vestimentas. Mas, para que, de fato, eles pudessem deduzir, era importante que a roupa fosse ridícula demais para que as pessoas usassem no dia a dia. Então, o que eles fizeram? De fato, eles escolheram roupas um pouquinho espalhafatosas, digamos assim, para poder caracterizar que não fosse algo que eles fossem usar no dia a dia. André... Carlos, deixa eu rapidamente, aqui tem duas perguntas aqui no Q&A. Claro. Vou ler agora, aparecer uma terceira. Né? A primeira, boa tarde. Boa tarde. O aluno pergunta: a base das teorias econômicas é pautada em métodos empíricos ou indutivos? Muitas teorias econômicas, principalmente no século XIX, ao meu ver, são empíricas. E as outras duas perguntas são mais recentes, e eu acho que elas são muito próximas. Primeiro, Pedro Henrique pergunta: a fuga de pessoas de países, então, é apenas o reflexo de incentivos negativos desse país? E a terceira pergunta da Rosane: as pessoas tomam decisões ou apenas têm reações? Então, talvez essas duas aí... Deixa eu anotar aqui. Primeiro é ser empírico, né? Isso, ou indutivo. Segundo aqui o Nicole, no século XIX seriam predominantemente empíricas as teorias. Não sei se propriamente essa dicotomia empírico e indutiva é a mais apropriada, mas deixo isso com você. E a segunda é em relação a você vinha falando dos incentivos, né? Essas pessoas elas tomam decisões ou apenas têm reações, né? Perfeito, ótimo, ótimas perguntas. Então, deixa eu começar com empírico. Na verdade, não há qualquer coisa que a gente faça, então ela é empírica, certamente, tá? Não há as teorias, elas são todas elas baseadas na observação de fenômenos sociais, do comportamento das pessoas, dos vários fenômenos, tá certo? Então, ela nesse sentido, a inspiração para escrever qualquer modelo é uma inspiração, são os dados, é o que a gente observa. Tá? E deixa eu dizer uma coisa importante. Quando a gente... Existe hoje... acho que vocês têm acompanhado, principalmente, esse crescimento dos métodos que a gente chama de Big Data, né, que a gente tem cada vez mais bases de dados cada vez maiores, capazes de fazer projeções. O ponto fundamental que eu acho que a gente tem que ter em mente é o seguinte: que em qualquer que seja a nossa maneira de olhar para os dados, não existe uma forma de olhar para os dados que não tenha digamos, algum método para organizar essas informações. Então, a teoria, você pode pensar na teoria como uma forma, como é que eu consigo organizar, fazer sentido de um mundo tão complexo.
Tá certo? Como é que eu consigo, de alguma maneira, entender por que as pessoas reagem às várias mudanças na sociedade? Deixa eu dar um exemplo, talvez que seja interessante de como essa coisa vai de um lado para o outro. Tem um artigo que saiu recentemente num dos principais periódicos de economia, que é o Journal of Political Economy, que a história é mais ou menos a seguinte. Tá? Em 1985, até 1985, coincidentemente é algo relacionado à Suécia, até 1985, se uma mulher casada com filhos ficasse viúva, tá certo? O Estado pagava a ela uma pensão, tá certo? Ela tinha direito a uma pensão. E aí, em 1985, o governo decidiu que essa regra seria mudada em 1988, tá certo? Então, como é que a teoria ajuda a gente a fazer sentido do que a gente observa nos dados? Então, uma coisa que a gente poderia ser passivamente dizer, olha, vamos olhar o que acontece nesse mundo, né? O que acontece? Eu vou olhar o número de casamentos, número de divórcios e por aí vai, tá certo? Agora, a gente pode também, com base em tudo que a gente observou no passado sobre os incentivos das pessoas, as tomadas de decisão, caso, não caso, agora o governo facilitou, sei lá, mudou a estrutura tributária, agora casados pagam impostos diferentes. A gente pode olhar para tudo que a gente já viu sobre o comportamento das pessoas em situações como essa e fazer previsões. Então, o que esse artigo é muito bonitinho é que ele pega e diz o seguinte, olha, com base em todas as observações, nós podemos construir teorias sobre as escolhas das pessoas nessa dimensão da vida delas e o que a gente preveria. Aí, o que a gente preveria seria mais ou menos o seguinte, as pessoas... uma das razões que as pessoas tinham para se casar era exatamente que, caso elas estivessem casadas e houvesse, infelizmente, uma tragédia, elas receberiam essa pensão, tá certo? E aí tem um bando de gente lá que está ali morando junto, mas não sabe se casa ou não casa. Aí o que acontece? Diz, olha, à medida que vai chegando perto, você sabe que é só até 88 que essa regra vai valer, a gente espera que mais pessoas digam, não, vamos casar porque se a gente esperar demais, a gente vai ficar fora da regra. E aí, só que muitas dessas pessoas não deveriam ter se casado, porque, no fundo, é aquele pessoal, não sei se vale a pena e tudo. Então, o que a gente preveria, tá certo? Que haveria um grande aumento do número de casamentos ao se aproximar da data em que haveria mudança de regra, e que depois da mudança de regra haveria um aumento no número de divórcios. Mais ainda, que depois de mudar a regra, que menos pessoas se casassem. A gente pode simplesmente olhar para os dados e usar Big Data para tentar prever. Agora, a teoria já nos ajuda a guiar e racionalizar esses dados. Então, o que ela fez foi olhar para os dados, a autora desse artigo, e mostrar que isso que a teoria sugere que deva acontecer é de fato o que acontece. E ela mostra bonitinho, os gráficos são exatamente aquilo que a gente achava que ia acontecer, é o que acontece nos dados. Então, é empírico, certamente. Toda a construção da teoria do comportamento das pessoas com relação à decisão de se casar é baseado em muito do que a gente observa. E ela também é empírica, porque depois a gente faz a previsão e se o modelo falhar miseravelmente, a gente, vamos voltar para o papel, para o lápis e tentar fazer uma teoria melhor, tá certo? Então, nesse sentido, ela é empírica, mas ela depende de modelos para a gente racionalizar os dados e para a gente tentar cada vez mais ser capaz de acomodar mais fenômenos sociais, tá certo?
Quanto aos incentivos, se as pessoas têm escolha ou se elas só reagem, é uma característica fundamental da análise econômica que as pessoas têm escolha, que elas, é óbvio que elas vão estar limitadas. Então, se você pensar, se tem uma arma apontada na minha cabeça, me mandando fazer uma coisa, eu essencialmente vou fazer a coisa. Tá? Eu não tenho, meu espaço de manobra é muito pequeno. Se eu estou vivendo num regime político, sei lá, em que se eu ajo de uma maneira contrária ao poder, eu posso ser preso, é mais provável que eu não me manifeste contrário a nada que o governo tem. Se um preço está alto, eu vou tentar não comprar. Tá? Essa é uma característica importante. Isso não quer dizer que o ambiente que a gente vive não seja fundamental para a gente entender também as escolhas. Tá certo? Então, o que é incentivo aqui, e esse é um aspecto que eu quero deixar claro, a gente não pensa só em incentivo econômico. Tá? Quando a gente pensa acho que até nós mais velhos continuamos assim, mas você diz, quando os pais da gente aprovam uma coisa que a gente faz bem para a gente. E confia em mim, eu já não sou mais criança, continuo achando importante a aprovação, o respeito das pessoas que me são, no meu caso, meus pais, minha mulher, minhas filhas, o respeito das pessoas é uma dimensão importante dos incentivos, tá certo? Então, faz parte. Isso é uma característica digamos, da abordagem econômica, dizer que as pessoas têm, sim, escolha, tá certo? Eu entendo que muitas vezes a pessoa está muito limitada nas escolhas. Quando você é muito pobre, por exemplo, seu espaço de manobra fica muito menor, tá certo? Porque você muitas vezes não pode rejeitar um emprego, você tem um emprego que não é muito salubre, nas condições muito... tem empregos em condições precárias e você não tem muita escolha, tá certo? Ainda assim, a forma como a gente pensa ele tinha, digamos, a alternativa dele era passar fome. Então ele escolheu aqui, dado que a alternativa era passar fome, tá? Mas a abordagem é sempre a de que as pessoas fazem escolhas, tá certo? E aí o que a gente faz é tentar entender em cada situação quão restritas as pessoas estão nessa margem de manobra delas. Tá claro? Eu vi que chegou tem mais alguma pergunta? Mas obrigado pelas perguntas. É ótimo, é muito mais agradável responder do que simplesmente ficar passivamente. Deixa eu dar um outro exemplo aqui de incentivos que está para quem quer uma boa leitura sobre toda essa lógica de incentivos. Eu recomendo fortemente o livro do Freakonomics do Steve Levitt e do Dubner. E deixa eu mostrar uma outra instância em que incentivos importam. Eles têm esse exemplo no livro deles em que a história é a seguinte. A pergunta que eles fazem vem cá, o corretor faz o máximo de esforço para vender o seu imóvel? E aí, o que eles... Depois de mostrar como é que é a divisão da taxa lá de corretagem, tudo, eles argumentam que o corretor recebe mais ou menos 1,5% do valor da venda do imóvel. Tá certo? Então, imagina que o corretor vai tomar uma decisão, ele recebe uma proposta para vender o seu imóvel por R$300 mil, ou dólares, no caso do exemplo deles, e aí ele pode, sei lá, trabalhar mais uma semana, buscando oferta, e digamos que se ele trabalha mais uma semana, ele consegue aí, subir para 310 a oferta. Tá certo? Será que ele vai fazer isso? Vamos pensar. Para você, que é o vendedor da casa, né, digamos que a soma das várias taxas que você vai pagar seja 5%, alguma coisa assim, nós estamos falando de uma semana a mais para ganhar R$10 mil, tá certo?
R$ 10.000 menos, digamos, 5% das taxas todas, vai dar aí R$ 9.500, certo? Agora pensa do ponto de vista do corretor. Para ele, tá certo? É 1,5% de R$ 9.500, tá certo? Então, para ele, é o quê? Para ele é 90, como é que chama? Cento e pouquinho, tá certo? Cento e poucos reais. Tá? Mas será que vale a pena esperar uma semana, trabalhar uma semana por causa de cento e poucos reais? E aí, a sacada do Levitt, uma coisa importante, foi dizer assim, bom, a teoria diz que não, que ele não vai ter o mesmo incentivo. E aí o que ele conseguiu interessante foi o seguinte, ele comparou qual era o preço médio que os corretores conseguiam para a venda das casas que não eram as casas deles e o preço que eles conseguiam nas casas deles. E viram que os corretores conseguem sempre preços melhores nas casas, quando eles estão vendendo a própria casa. E então, incentivos importam. O incentivo do corretor, no caso, como a taxa de corretagem é muito pequena, acaba ficando muito pequeno, tá certo? É preferível vender várias casas a trabalhar tanto para conseguir um preço melhor. Tá certo? Deixa eu dar um último exemplo aqui de incentivos, que eu acho interessante. Esse livro do Matias Deb. O Matias foi meu contemporâneo lá no doutorado, lá em Chicago. Ele terminou um ano antes de mim, e esse artigo é dele com o Fabrizio Zilibotti. É sobre educação dos filhos. Tá? E o que eles fazem nesse livro é mostrar como sociedades em que, digamos, os filhos, que as pessoas vão viver em um ambiente muito competitivo, induz os pais, incentiva os pais a serem muito mais intrusivos na educação dos filhos, tá? Muito mais participativos ou muito mais tem uma educação muito menos relaxada do que em sociedades em que as sociedades menos competitivas. Então, por exemplo, a Suécia, em que as pessoas vão ter uma vida boa, decente, independentemente não independentemente, mas você não precisa ser o primeiro de turma para ter uma renda maravilhosa. Você não precisa o ambiente é menos competitivo. E aí eles mostram que isso muda os incentivos dos pais até na hora de educar os filhos. Então, incentivos são importantes. Essa é uma mensagem, a primeira mensagem importante quando a gente leva a sério, quando a gente usa essa abordagem econômica, de que as pessoas tentam fazer o que é melhor para elas, e no caso, para os filhos, tentam fazer o que elas percebem como sendo a melhor coisa para elas e para os filhos delas. Certo? Mas, como eu disse, a história não termina aqui. A história não é só uma história de incentivos. E a razão por que não é só uma história de incentivos é porque a gente toma decisões, todo mundo, quer dizer, a gente interage uns com os outros. E aí pode ser que eu olhe para a estrutura da sociedade e resolva tomar uma determinada decisão. Eu tenho um determinado plano, tá certo? Mas o meu plano pode não ser compatível com o seu plano, tá certo? E aí a gente precisa entender como é que essas coisas são resolvidas, como é que a sociedade resolve esses impasses de forma a compatibilizar esses planos individuais, tá certo? E aí a gente trabalha com essa noção de equilíbrio, tá? Então, deixa eu dar um exemplo. Então, vamos supor que você chega numa feira, tá? E tem 100 produtores querendo comprar o mesmo touro. Tá? Repara, é um único touro para 100 produtores. Então, os planos não são compatíveis. Todo mundo quer o touro. E aí, como é que a gente compatibiliza esses planos individuais? Tá? Então, a possibilidade. Pode ter um sorteio. A gente pode chegar, tem 100 pessoas querendo o touro, tá certo? 100 produtores querendo o touro. A gente pode fazer um sorteio. Tá? Então, como é que seria essa ideia? As pessoas chegam lá, as pessoas que querem o touro, levantam a mão e participam de um sorteio. Pode ser ordem de chegada. Isso é uma fila. Quem chegou primeiro
vai levar o touro. Então, o incentivo aqui seria para todo mundo chegar cedo na feira para poder ficar com o touro. O outro é preço, ou seja, um mecanismo possível seria, olha, vamos subindo o preço. Eu tenho um plano de comprar o touro a um determinado preço, mas se o preço do touro for subindo, pode ser que eu desista daquele plano de comprar aquele touro. Então, o preço pode ir subindo até chegar uma hora que, olha, só sobra uma pessoa que queira comprar o touro, que é o que a gente chama são, digamos, mecanismos de leilão, não é isso? O preço vai subindo até que só sobra uma pessoa disposta a pagar aquele preço pelo touro. O que a gente espera observar? Bom, depende. Se tem um vendedor do touro, que o vendedor não quer se livrar do touro, mas ele quer o máximo de dinheiro possível por aquele touro. E se for barato organizar um leilão, a gente imagina que ele vai fazer exatamente isso. Por quê? Porque um sorteio para ele, né? Então, digamos, todo mundo paga R$100, eu vou fazer, ou quem quiser, eu estou vendendo o touro a R$100 e aparecem 100 pessoas, eu vou sortear as pessoas, e vão pagar R$100. Bom, ele vai receber R$100 no fim da conta de quem ganhar o sorteio. Por outro lado, se ele chegar e disser o seguinte, não, vamos aumentando os lances aqui e na hora que sobrar só um, eu vendo o touro. Então, ele vai subindo, de repente alguém resolve pagar R$500. Para o vendedor, não há nada melhor do que isso, porque ele vai levar o touro, ou, melhor dizendo, ele vai se livrar do touro, mas por R$500. Então, nessa situação, o equilíbrio aqui, ou seja, como é que esses planos são compatibilizados? Com um sistema de preços fazendo com que o touro chegue na mão daquela pessoa que mais se dispõe a pagar por ele por R$500. Tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante aqui que acontece. Por que essa coisa é útil? Tá certo? Então, vou imaginar a seguinte situação. Tá certo? O governo, você tem a gasolina, digamos, custando $1,50 o galão, e aí, a $1,50 o galão, você tem 100 bilhões de galões sendo vendidos, tá certo? E o governo resolve tributar os galões. Ele vai botar o galão, vai colocar um tributo de 50 centavos de dólar no galão. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, bom, o que vai acontecer com o preço desse galão? Ele custa uns 50, você pode imaginar, não? Bom, agora tem 50 centavos de imposto, então ele vai passar para R$2, certo? A gente poderia pensar que esse seria o caminho possível. Acontece o seguinte, na hora que o preço for para R$2, as pessoas não vão querer comprar mais tanta gasolina, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ou, se você tributar, como nesse exemplo aqui, o vendedor diz o seguinte, você vende por R$1,50, mas você vai pagar 50 centavos. Então, o vendedor diz, olha, eu só vou receber R$1, $1, e não $1,50. Eu não quero mais vender a esse preço. Então, ele vai retrair a oferta dele. Quando ele retrair a oferta dele, o que vai acontecer? A retração da oferta vai fazer com que o preço suba. E aí, um exemplo aqui é o que aconteceria na nova situação para compatibilizar os planos dos vendedores e compradores, é que o preço aqui, por exemplo, poderia ficar no próprio... o preço que o produtor vende cai para R$1,30 e o preço que o consumidor paga, como é R$1,30 mais imposto, passaria para R$1,80. Mas repara, a gente precisou entender como é que consumidores e vendedores reagem aos preços e como é que esses planos são compatibilizados. Ele só é compatibilizado na hora que a quantidade que as pessoas querem vender àquele preço e a quantidade que as pessoas querem comprar ao novo preço sejam iguais, tá certo? Então, essa é uma outra instância em que essa análise de equilíbrio é fundamental. Isso tem uma implicação curiosa para vocês depois quiserem contar pelo menos
uma coisa interessante sobre que vocês viram na aula hoje é que, nesse caso, um resultado importante da economia é que não importa se eu aumentar o imposto, se eu mandar o consumidor pagar ou o produtor pagar, tá certo? A situação, o equilíbrio o preço que vai no final resultar da reação de consumidores e reação de produtores não vai ser dependente de quem o governo diz, não, quem vai pagar o imposto é o consumidor, quem vai pagar o imposto é o produtor. Porque, do ponto de vista econômico, os dois vão reagir ao imposto. Se você obriga o produtor a recolher o imposto, ele vai retrair a oferta dele, porque não está valendo mais, porque ele vende por um preço, mas ele tem que pagar o imposto. Então, ele vai querer ofertar menos. Não adianta você querer impor no consumidor, porque se o consumidor diz, não, agora ele está vendendo por 1,50, mas você tem que pagar 2. Porque ele vai dizer, não, esse preço eu não quero mais vender. E o resultado interessante é que é irrelevante se você está cobrando do consumidor ou do produtor. São resultados que a gente chama da irrelevância da incidência legal. Quem paga ou deixa de pagar imposto não é quem o governo manda pagar ou mais ou menos imposto. É o lado fraco do mercado. É o lado que não consegue reagir à variação de preço. Então, por exemplo, se eu tributar um remédio, sei lá, se eu tributar a insulina, as pessoas não podem reagir. Por quê? Porque é uma coisa muito vital para elas. Então, quem é que vai pagar o imposto? É o consumidor, porque ele não tem margem para reagir. Tá certo? Então, não é quem recolhe ou deixa de recolher, mas que é o lado que pode ou não mudar a sua escolha. Deixa eu, então, falar de esses exemplos que eu dei agora, principalmente esses exemplos de tributação, são o que a gente chama de um ambiente competitivo. Então, tem um sistema de preço para... opa, fiz uma besteira aqui. Então, essa tabela aqui está errada. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre explicar o que eu vou fazer aqui, mas eu vou ter que ignorar essa tabela por enquanto. Eu vou contar a história e aí eu tento explicar o que deveria estar na tabela. Então, quem assistiu, eu não sei se vocês assistiram aquele filme Uma Mente Brilhante, que conta a história de um grande matemático, John Nash, que deu uma contribuição fundamental para a economia, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que ele foi um sujeito que permitiu que a gente usasse de uma forma muito geral, digamos assim, ou muito ampla, a teoria dos jogos, certo? Então, qual é a diferença do que a gente estava fazendo até agora e o que o ambiente de teoria dos jogos? Até agora, quando eu falei aqui dos impostos, um pressuposto aqui é que as pessoas, no fundo, quando você toma uma decisão, o governo resolve tributar a gasolina. A sua decisão em si não vai fazer a menor diferença para o dono do posto. Se você comprar mais ou menos gasolina, não vai fazer a menor diferença para o dono do posto. Tá certo? Ou seja, a sua decisão individual é muito pequeno para que o dono do posto se preocupe com a sua decisão. O equilíbrio muda porque todo mundo é como o voto, né? O voto de cada um de nós é irrelevante, é muito pequenininho para afetar o resultado da eleição. Mas alguém é eleito. E quem é eleito pela soma de todos os votos. Tá certo? Então, o pressuposto aqui, quando eu estava falando de um equilíbrio competitivo, eram situações em que todo mundo era muito pequenininho para mudar o resultado final, mas a soma das ações das pessoas mudava o resultado final, mudava o preço do bem. Em outras situações, a interação é mais direta. Então, por exemplo, quando você tem duas empresas competindo, Apple e Samsung competindo no mercado de smartphone, a ação de cada uma gera uma reação da outra e a outra percebe isso e, na hora de tomar essas decisões, ela leva em conta que a outra vai reagir. Então, elas estão agindo estrategicamente o tempo inteiro. E o que o Nash nos deu de presente, quem não tiver visto esse filme, vejam, é um ótimo filme
e o Nash é um personagem fundamental no que a gente faz em economia, foi nos permitir, nos dar digamos, a linguagem correta para lidar com esse tipo de situação. E aí a gente tem esse conceito de equilíbrio de Nash. Eu vou contar com um exemplo clássico aqui, que deveria estar nessa tabela aqui, mas eu vi agora que eu peguei, na verdade, uma versão anterior da tabela. Então, qual era a história? Duas pessoas são presas acusadas de cometer um determinado crime, certo? Aí o procurador, não, a acusação consegue reunir evidência suficiente para condenar cada um desses a 2 anos de cadeia. Só que eles sabem que o crime é mais sério, tá certo? Mas eles não conseguem enquadrar no crime mais sério que essas pessoas cometeram. Então, o que ele faz? Ele chama cada um de lado e diz o seguinte: olha, eu vou fazer um acordo com você. Se você confessar o crime, confessar que vocês dois cometeram um crime, você vai embora livre e o outro, se o outro não confessar, o outro pega 10 anos de cadeia. Se, por outro lado, ele confessar e você não confessar, você pega 10 anos de cadeia e ele vai embora livre. Certo? Se nenhum dos dois confessar, 2 anos de cadeia para cada um. Se ambos confessarem, 6 anos de cadeia para cada um. Então, você poderia imaginar o que esses caras vão fazer? Vamos fazer um acordo. Vamos aqui combinar que a gente ninguém confessa e a gente pega só 2 anos de cadeia. Acontece que o Nash chamou a atenção, e no filme tem uma cena do filme que ele usa um exemplo nesse sentido, é que isso não é um equilíbrio. Não é equilíbrio por quê? Pensa na estratégia de cada um desses prisioneiros. Um prisioneiro fica pensando, bom, qual é a minha melhor estratégia? Bom, deixa eu pensar no que o outro pode fazer. Bom, se ele confessar, eu confessar também, eu pego 6 anos de cadeia. Tá certo? Se eu não confessar, eu pego 10 anos de cadeia. Então é melhor confessar. Aí ele pensa, bom, e se o outro não confessar? Bom, se o outro não confessar e eu confessar, eu vou embora livre. Tá? Se ele não confessar, se ele não confessar e eu confessar, eu vou embora livre. E se ele não confessar e eu não confessar, eu pego só 2 anos de cadeia. Então, não importa o que ele faça, a melhor coisa que eu faço é confessar. Então, em que sentido isso é um equilíbrio? Isso é um equilíbrio porque, dado a estratégia da outra pessoa, a melhor estratégia que cada um pode fazer é confessar. Então, e aí nota porque não confessar não pode ser um equilíbrio. Porque, dado que cada um está agindo, pensando no que é a melhor estratégia para si, a única solução possível dessa situação é os dois confessarem. Apesar de não ser o ótimo se eles fossem capazes de fazer um acordo. Certo? Deixa eu, então, falar de um assunto... Carlos, deixa eu só entrar aqui rapidamente. Claro. Apareceram mais algumas perguntinhas. Ótimo. Uma primeira não é propriamente uma pergunta, mas um comentário aqui sobre o livro do Mankiw também, que é a parte introdutória, em que ele dá exemplo também de incentivos, fala do caso do uso do cinto de segurança, que paradoxalmente pode até aumentar o número de vítimas, né? As pessoas baixarem a guarda, ficar mais relaxadas. Exato, excelente ideia. E causar mais acidentes. É um comentário, não é uma pergunta. Uma mais recente do Ícaro, perguntando se esse conjunto de ação e reação, acho que o exemplo que você deu aí da Apple e da Samsung, né, pode ser sanado como um cartel ou um trucha. É sanado do ponto de vista também das empresas. Deles, né? Exato, da empresa. Né? A pergunta é, claro. E a terceira, a Rosane, que pergunta, já ouvi muito a frase, ninguém entende o Brasil, quando o nosso país apresenta um resultado inesperado diante de diversos fenômenos da economia global. Isso pode ser atribuído ao caminho do pensamento e comportamento do brasileiro? Ou seja, aí é uma pergunta talvez mais para um sociólogo. Não, mas
Eu acho que Solange, você pode falar uma coisa interessante com um olhar de é, economista sobre isso. tá, Solange, né? É, É, Rosane. Rosane, desculpa. É o nome da minha prima mais velha. Rosane, tá? Rosane, eu vou esperar só um pouquinho para responder a sua pergunta. Deixa eu primeiro falar sobre. Obrigado por essa lembrança. Na verdade, esse é um excelente exemplo de como, digamos, uma medida e na verdade, é, o exemplo do cinto de segurança, a previsão, quer dizer, na hora que você pensa em incentivo, cinto de segurança vai induzir provavelmente mais acidente, assim como airbag, porque na hora que você se sente mais seguro, você tende a tomar menos cuidado. A questão é a seguinte, e aí, vale a pena usar cinto de segurança? Aí o ponto é, ele salva tanta vida condicional a haver um acidente que os dados parecem indicar que ainda vale a pena. Mas existe a possibilidade teórica de ser tão grande o efeito sobre o incentivo que acabasse o tiro saindo pela culatra, né? E que não desse nada certo. A segunda, desculpa, agora eu esqueci a segunda pergunta. Era em Sobre. relação ao. Perdão, era em relação a uma O formação de cartel. cartel como sendo algo Ótimo. para lidar com um problema assim, estratégico. Isso, exato. Então, deixa eu voltar aqui, perdão aqui mais uma vez né, meu erro aqui na tabela, mas deixa eu voltar ao dilema dos prisioneiros. A situação do cartel é muito parecida com o dilema dos prisioneiros, né? Que é o quê? Que eu acho que é a natureza da sua pergunta. Se as firmas se juntam para escolher preços, elas podem fazer o quê? Agir como monopolista, né? Ou seja, mantém o preço alto, ou seja, restringindo a quantidade de produtos que elas oferecem, porque na hora que elas aumentam o preço, elas acabam vendendo menos, né? Mas tem um lucro maior com isso. E depois dividem o lucro entre elas. Tá certo? Então, as firmas gostariam de implementar exatamente aquela solução, que é a solução de cooperar, ou seja, não confessar, o equivalente, que no caso do oligopólio, em vez de uma ficar concorrendo com a outra, tentando ganhar mais mercado da outra, elas poderiam se juntar e cobrar um preço mais alto e dividir o lucro. Tá? O que isso mostra, o que esse exemplo do dilema dos prisioneiros mostra é o seguinte: se elas só se encontrassem uma vez, isso não é um equilíbrio. Porque toda vez que a firma dissesse, vamos fazer esse acordo? Vamos. Ela sai da reunião, combinado? Combinado. E vai lá e descumpre o acordo. Por quê? Porque a outra está vendendo a um preço alto, se ela baixar um pouquinho o preço dela, ela toma todo o mercado e ainda mantém um lucro muito alto. Agora, o que é interessante aqui, e que aí vem vocês irão aprender toda a teoria de jogos repetidos, é que muitas vezes essas interações ocorrem, muitas vezes, o relacionamento é de longo prazo. E aí, quando o relacionamento é de longo prazo, a firma pode ameaçar a outra, olha, vamos fazer o seguinte, olha, vamos, combinado? Vamos fixar preço? Vamos. Se uma empresa, se ela descobre que a outra empresa está desviando e se comportando de maneira diferente do combinado, ela pode punir a empresa, de repente, jogando o preço lá para baixo. Então, cartéis são possíveis, mas não é óbvio que eles consigam se manter, que há sempre um incentivo para desviar e o que o sustenta é esse relacionamento de longo prazo. E a gente vê isso no que acontece com a OPEP. Né? A OPEP é um exemplo claro de um cartel que, de vez em quando, dá errado, no sentido bom para o mundo, mas ruim para os produtores de petróleo, que o preço do petróleo cai. Tá certo? Tá? Então, espero... Rosane, deixa eu esperar um pouquinho, terminar só essas duas coisas aqui que eu quero falar, e aí eu volto para a sua pergunta. Tá? Então, deixa eu dar um outro exemplo aqui, que é de equilíbrio de Nash, que é cobrança de pênalti, uma coisa extremamente importante. Uma cobrança de pênalti é também um ambiente estratégico, tá certo? Você tem um goleiro, você tem um batedor.
aqui nessa... Deixa eu explicar o que é essa tabela de cima aqui, tá certo? Essa é a primeira tabela aqui, diz o seguinte: GL quer dizer o goleiro pulou para o lado esquerdo. Menos então, o que está nesse quadro, nesses quadros é o seguinte: GL, o goleiro pulou para o lado esquerdo, KL, o batedor chutou do lado esquerdo, tá certo? Então, nesse quadro, no alto à esquerda, está dizendo o seguinte: se o batedor chutou do lado esquerdo e o goleiro pulou para o lado esquerdo, a probabilidade de ser gol é de 58,3%. Se o batedor bateu no lado esquerdo e o goleiro pulou para o lado direito, a probabilidade de ser gol é de 94,97%. Se o goleiro pulou para o lado esquerdo e o batedor bateu do lado direito, a probabilidade de ser gol é de 92%. E se o jogador bateu do lado direito e o goleiro pulou do lado direito, a probabilidade de ser gol é de 69,92%. Tá? Então, isso aqui é o que está nos dados. O que, né, algum aluno felizardo teve o trabalho de assistir os jogos de campeonato. Um dos artigos que eu conheço é do campeonato francês, para registrar todas essas cobranças de pênaltis, e além de descobrir se foi gol ou se não foi. Tá? Aí a questão é a seguinte, tá? Imagina que você vai bater o pênalti, né? Mesmo um craque como eu, quando ele vai bater pênalti, o que a gente faz? A gente tem que deixar o goleiro sem saber aonde a gente vai bater. Porque se o goleiro souber onde a gente vai bater, a probabilidade de ele pegar o negócio sobe muito, como a gente viu. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar o goleiro na dúvida de para onde vai a nossa cobrança. O que a teoria dos jogos nos permite fazer é prever, dado essa chance de sucesso dessa primeira tabela, qual a probabilidade com que a pessoa deveria jogar numa estratégia ótima, numa estratégia de equilíbrio, na verdade. Com que frequência ele deve chutar no lado esquerdo, com que frequência deve chutar no lado direito, e com que frequência o goleiro deve pular para o lado esquerdo, e com que frequência o goleiro deve pular para o lado direito. A previsão teórica é a linha de cima da tabela de baixo. O que a gente observa nos dados é o que está na linha de baixo. E aí você vê que a teoria dos jogos gera uma previsão sobre o comportamento bastante próximo dos dados. Mas deixa eu falar uma coisa importante sobre esses dados. Esses dados são dados da liga italiana, inglesa, espanhola e francesa. Tá? Eles tentaram fazer com a Major League Soccer. Não funcionou muito bem, não. Mas os jogadores lá são muito ruins. Então, eles não conseguem jogar a estratégia prevista pela teoria. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que essa teoria é para quem sabe jogar, não é para jogadores como eu. Apesar de eu ter mentido antes, falando a verdade, não é para gente como eu. Tá certo? Então, óbvio, a gente não escreve teoria para explicar a cobrança de pênalti. É só para dizer o seguinte: cobrança de pênalti às vezes é algo útil para a gente, que é um laboratório em que essa teoria é jogada, ela se aplica de forma muito clara, muito explícita. Tá? E uma coisa importante, talvez o André fale depois, quando vocês falarem sobre o curso em geral, uma das coisas interessantes de economia é que hoje existe muita economia experimental, tanto de laboratório, de fato, laboratórios em que as pessoas simulam ambientes econômicos e vence a aderência da teoria aos dados, quanto experimentos de políticas públicas. O último prêmio Nobel, a Esther Duflo, foi a pessoa mais jovem a ter ganho, a segunda mulher e a pessoa mais jovem a ter ganho o prêmio Nobel de economia na história. A Esther Duflo ganhou o prêmio Nobel pelo trabalho dela usando experimentos para tentar, de alguma maneira, ver o valor de políticas sociais.
tá? A minha ideia aqui é concluir, que eu vi que eu já estou bastante avançado no tempo. Como eu disse, a gente faz toda essa análise e, no fim das contas, a gente quer saber, a preocupação da gente é, vem cá, como é que isso afeta a vida das pessoas? Quando a gente desenha uma política pública, tudo o que importa é, sim, mas as pessoas, elas estão melhores de vida, estão piores de vida, o que aconteceu com elas? Então, a gente tenta entender o incentivo, tenta entender o equilíbrio, e, no fim das contas, dado esse novo equilíbrio induzido pela minha nova política, como é que está a vida das pessoas? Né? E aí, a coisa não é tão trivial, né? A forma como a gente tenta fazer a avaliação típica é que a gente acredita que as pessoas sabem o que é melhor para elas. Então, se as pessoas sabem o que é melhor para elas, as próprias escolhas indicam se elas estão melhores ou não de vida. Tá? Um aspecto ainda mais difícil da análise é que, às vezes, a política melhora a vida de umas pessoas, piora a das outras. E como é que a gente faz esses julgamentos? E aí tem toda uma literatura que é muito bonita, que é, sei lá, né, quando eu dou aula, talvez seja a aula mais gostosa de dar, que envolve a gente especular muita coisa, que é tentar entender, discutir o que é justo, o que não é justo, e é algo que é importante muitas vezes fazer esse juízo de valor. Em última análise, a sociedade vai fazer escolhas por meio do voto, por meio das políticas que ela apoia, pelas manifestações em pesquisas de opinião, mas essa é um exercício bastante salutar a gente tentar entender o que é a visão de mundo. Tá? Eu vou pular essas coisas aqui, é só para dizer que esse Gary Becker foi um nome importante que vocês vão ver ao longo do tempo, que foi a pessoa que, de alguma maneira, transformou essa maneira de ver, essa forma de a gente entender o que é ciência econômica, deixando de focar no objeto e mais pensando na abordagem sobre o comportamento humano. Então, graças a ele, hoje em dia a gente discute discriminação, escolhas, né, crime, você vai ver vários economistas trabalhando economics of crime, casamento, eu falei sobre casamento, fecundidade, pandemias, tem vários artigos que saíram ao longo da pandemia chamando a atenção para o seguinte fato: olha, esses modelos epidemiológicos estão esquecendo que quem está pegando a doença é gente, e gente tem medo de morrer, e quando tem medo de morrer, vai deixar de fazer um bocado de coisa que coloca a vida mais em risco. Tá certo? Então, os restaurantes vão demorar a pegar completamente, porque tem muita gente com medo de ir para os restaurantes. Tá certo? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Obviamente, isso não quer dizer que a gente não continue empenhado em entender inflação, PIB, os temas tradicionais de economia. Só que o que a gente faz? Toda análise, mais uma vez, começa e termina com essa visão. Por que as pessoas estão fazendo escolha? Qual é o equilíbrio desse negócio? Qual é o impacto que isso está sendo sobre a vida das pessoas? Certo? Então, eu concluo aqui minha apresentação, mas eu não vou deixar a Rosane no vácuo. Tá? Então, Brasil, eu acho que, se eu entendi a pergunta, por que o Brasil demora a dar certo? Por que a gente chama, não é? Por que a gente é sempre o país do futuro? Né? Esse futuro nunca chega. É um problema do povo, é um problema. Eu acho, a minha visão um pouco que, às vezes, existe uma coisa que eu acho que é a persistência institucional, tá certo? A gente, né, você tem uma série de instituições, nós herdamos instituições de um modelo extrativista, quer dizer, quando os portugueses vieram para cá, eles não vieram aqui pensando, opa, vamos criar uma nova nação. Não, vieram aqui, vamos para lá, vamos criar uma estrutura capaz de satisfazer as nossas necessidades da metrópole. Nós herdamos essas instituições e fomos, ao longo do tempo, mudando essas instituições para o que era, digamos, o que a gente percebia como sociedade, aquilo que era o melhor para a gente. Mas não é fácil mudar a instituição. Tá certo? Primeiro,
a gente entender o que são as melhores instituições já é uma coisa complicada. Tá? Há visões distintas, os detalhes importam. Então, não é como se alguém dissesse, olha, está aqui, esse é o tratamento, a gente sabe exatamente. Não, a ciência econômica vai nos indicando o que parece ter dado certo em mais lugares, quais são os modelos que fracassaram de forma absurda, quais são as coisas que deram certo em alguns lugares, não deram em outros. Então, são pedaços da história. Sabe que a gente, aos poucos, foi aprendendo algumas coisas, mas não está 100% convencido de quais são os detalhes institucionais que realmente importam. O segundo é que mexer em instituição é mexer em interesses, tá certo? E uma coisa sutil é o seguinte, mas se eu posso ter instituições melhores, por que a gente não consegue fazer um grande pacto social em que a gente diz, olha, você que vai perder, digamos, tem uma elite lá controlando, digamos, um setor, tá, que está ferrando com o consumidor e a gente está dizendo, não, vamos fazer um acordo. Você sai de cima dessas restrições todas que você está impondo para que aflore uma economia realmente competitiva e a gente faz o seguinte, o que você perder de lucro, eu devolvo para você, porque eu vou ganhar com essa mudança mais do que você vai perder de lucro, que é isso a ideia de uma reforma eficiente, uma instituição melhor, mais eficiente. O problema é que na hora que fizer a reforma, qual a garantia que o sujeito que abriu mão daquela mamata dele vai, de fato, ser compensado? E aí é pouco provável que ele diga, não, pode, tá, confio em vocês, vão lá e mudem as instituições. Então, eu não acho que seja um problema do povo brasileiro de jeito nenhum. Eu não acredito em superioridade de povo nenhum. Assim, nós como humanos somos muito parecidos, no fim das contas, extremamente parecidos uns com os outros. Certo? Há grandes dispersões e agora nós herdamos instituições diferentes e instituição, quando eu falo instituição, inclui sistema de crenças diferentes. Então, nós podemos ter sistemas de crenças herdados do que nós vivemos até agora que atrapalham reformas. Isso sim pode ser verdade. Quando a gente fala de cultura, parte da história pode ser essa. O que a gente chegou para a nossa visão de Estado, né? Você vê uma discussão nos Estados Unidos, quando alguém diz, olha, eu vou agora fazer isso por esse grupo, né? Eu vou agora ter universidade pública gratuita. Beleza. Aí o outro cara pergunta, mas quem é que vai pagar? Aqui no Brasil, as pessoas nunca perguntam quem vai pagar. Né? Parece que o dinheiro está caindo do céu para o Estado prover todas as coisas. São visões diferentes, culturas diferentes, que têm a ver com o histórico deles. Não sei exatamente como é que o sistema de culturas, de crenças, evoluiu, mas que eu acho que assim, isso pode ser importante. Mas não tem a ver com o povo, tem a ver muito mais com história. Eu não sou um expert nisso, mas e não tem essa é a minha visão, tá? Não é muito pessoal, isso não é nada que seja teoria diz isso, não é nada. Tá? Não sei se o André concorda comigo. É uma resposta muito mais solta do que o Carlos, acho que isso aí se prestaria aí a longa discussão e, como você falou, acho que fica muito no terreno das opiniões pessoais do que propriamente teoria. Tem muito pouco de teoria, exato. muito das idiosincrasias pessoais, das visões de mundo de cada um de nós, que é claro, e ainda bem que seja assim, né, que varia de indivíduo para indivíduo. Né? Aliás, mas deixa eu contar uma coisa aqui. Apesar disso, e eu concordo com o André e repara, esses assuntos que não estão bem formalizados, eles são ótimos. É muito bom quando hoje a gente tem pouco tempo, mas quando a gente tem espaço para fazer exatamente essas discussões mais especulativas. Agora, existe uma área da economia que formaliza isso. O pessoal que estuda desenho de mecanismo, persistência de instituições, tem uma área teórica, que é o pessoal que faz desenho de mecanismo, e tem a área empírica, que provavelmente vai gerar mais um prêmio Nobel. Já teve Douglas North, acho que o principal, mas tem o Daron Acemoglu, que hoje é um cara que, se alguém leu aqui Why Nations Fail, muito da história do Daron é tentar identificar empiricamente, com
sucesso mais ou menos, não está tão claro qual seja, mas há um esforço para tanto tentar formalizar essas ideias, quanto de tentar olhar para os dados e ver se a teoria que a gente escreve tem aderência ou não aos dados. Então, muito obrigado, Carlos. Eu estou vendo aqui Eu que agradeço. o tempo, são 5h19. Eu combinei com as meninas aqui que organizaram e eu quero deixar aqui registrado de público aqui meu agradecimento a todas elas. Fizeram um ótimo trabalho aqui de Muito obrigado. Esse evento. Elas pediram que a gente o encerrasse preterivelmente às 5h30 e nós iremos fazê-lo. A gente tem agora 10 minutos. Deixa eu, antes de qualquer coisa, deixar com vocês, eu vou digitar aqui no Q&A, deixa eu colocar aqui meu e-mail lá da Fundação. Quem tiver aí alguma dúvida em relação ao programa de graduação, possivelmente a gente não vai ter tempo de sanar nesses 10 minutos que nos restam. Então, eu cliquei, eu espero que eu tenha feito isso corretamente aqui no Q&A. O meu e-mail é andré.vilela, com 2 L's no Lé. Eu estou sem vídeos. Pronto. É andré.vilela, com 2 L's no Lé, @fgv.br. Tá certo? E fiquem, por favor, à vontade para fazer quaisquer perguntas que vocês queiram fazer sobre o curso. Então, eu fico aqui à disposição nesses 10 minutos. Enquanto não aparece, aparentemente, uma pergunta específica, deixa eu só falar que o nosso curso de economia tem muita informação na página da escola sobre o curso, inclusive a grade do nosso curso está lá. O Carlos já adiantou que é um programa que, como tem que ser, no caso contemporâneo, que tem uma ênfase razoável em métodos quantitativos, que é assim que os economistas se comunicam já há algum tempo as suas ideias, a forma de prover mais rigor ao que exatamente eles estão fazendo, como é que eles testam hipóteses, muitas vezes com base em dados empíricos, fazendo uso de métodos estatísticos, de econometria e tudo mais. Então, a disciplina, comparando com a época que eu estudei aí, em meados dos anos 80, eu sou um pouco mais velho que o Carlos, eu acho, ela avançou muito nesse sentido de se tornar muito mais formalizada, mas sem se descuidar daquilo que o Carlos observou ao longo da apresentação dele, que é uma ciência social, então ela está olhando para os indivíduos. Então, as pessoas não devem confundir uma coisa com a outra coisa. O fato de ter se tornado mais quantitativa a economia não quer dizer que ela seja menos preocupada com coisas sociais, ou o economista que faça mais uso de métodos quantitativos seja um sujeito tecnocrata, completamente sem coração, que não está nem aí para pobre. Isso aí é tudo mito, tá, gente? Então, fica aqui o meu estímulo, ou seja, entrarem na página da escola, verem a sequência de disciplinas. Tem disciplinas aí para agradar todos os gostos, né? A parte mais quantitativa, a parte de teoria, e na parte onde eu próprio atuo, que é da história econômica. Temos aí 4 disciplinas de história econômica, temos disciplina de história do pensamento econômico, de direito e economia, de sociologia, de pensamento social brasileiro, de instituições políticas brasileiras. Temos 4 disciplinas de 20 horas tratando de temas contemporâneos, ou seja, nós somos o que a gente imagina seja o modelo de um curso de economia ao nível de graduação, é que dá igual importância a esses 3 pilares, digamos assim, da formação de um economista moderno, que são a teoria econômica, é claro, métodos quantitativos e uma base sólida também de outras áreas das ciências sociais. Então, era basicamente isso que eu queria falar. Quaisquer dúvidas em relação ao próprio processo seletivo de vestibular, de Enem, bolsas, tudo isso, vocês fiquem, por favor, à vontade para mandar para mim. Eu vou abrir aqui o Q&A, alguma daqui. Como será feita a prova discursiva de matemática online? Na verdade, vai ser online, ela não vai ser propriamente discursiva, ela vai implicar, para você responder, você, o candidato, ter que fazer uma conta, digamos assim, para chegar a um resultado, e vai ter mais do que 5 opções, ou seja, para evitar que você acerte a resposta na base do chute, ou pelo menos minorar a possibilidade de você acertar a resposta na base do chute.
Tá? Poderia falar um pouco sobre as oportunidades internacionais da FGV e sobre as bolsas. Eu acho que a Andressa está me ouvindo aqui, é a pessoa responsável da parte internacional. Vou me permitir, Andressa, falar rapidamente que a gente tem convênio com várias instituições do exterior, sobretudo instituições europeias, algumas de nível reconhecido, na Espanha, na Itália, Alemanha, França, Inglaterra, em outras partes do mundo. A gente recebe alunos dessas instituições, a gente manda alunos nossos todo ano, cerca de 10 alunos vão para o exterior. Eles continuam pagando a mensalidade da FGV e estudam nessas instituições do exterior sem pagar mensalidade. Eles têm que, é claro, arcar com os custos de viagem e de manutenção nessas instituições. Então, existem essas oportunidades que estão, é claro, prejudicadas por força da pandemia, mas tão logo a gente supere essa pandemia, quero crer aí no meados do ano que vem, esses programas de intercâmbio vão voltar com toda a força. Em relação às bolsas, isso está no edital, bolsas para ingressar na fundação, no curso de economia, pelo vestibular, que são 7 bolsas integrais para os 7 primeiros classificados no exame vestibular e 3 alocadas para os melhores classificados no Enem. Como o resultado do Enem, se houver Enem, só ano que vem, março, abril, o curso já vai estar quase pela metade do primeiro semestre, o que a Fundação está fazendo? Vai aceitar as notas antigas dos 3 exames anteriores. Então, para disputar essas bolsas, você tem que ter tido pelo menos 850 pontos na média simples da tua nota do Enem, que é uma barra bastante elevada. Então, aqueles 3 candidatos que comprovarem um resultado superior a 850, aqueles 3 mais bem ranqueados fazem jus a essa bolsa integral. E nos 2 casos, os alunos têm que manter um CR ao longo do curso de 7, que é a nota média ao longo do curso de 7, medido sempre ao final do ano para não perder essa bolsa. Além disso, a gente tem outros tipos de bolsa, e a principal delas é a bolsa financiamento, bolsa restituível. Notem que não tem nada a ver com o governo federal, se são recursos da própria Fundação Getúlio Vargas. O aluno ele estuda, ele pode ter uma bolsa de 0% até 100%, 0% não chega a ser uma bolsa, então pode ter uma bolsa de 0,1% até 100% do valor da mensalidade, ele repaga isso um ano depois de se formar, e repaga isso sem cobrança de juros, então é um ótimo negócio, ele só paga a correção da inflação. Lembra que a Fundação, do ponto de vista do aluno, para pensar, eu poderia pegar esse dinheiro, se eu tivesse o dinheiro para pagar todas as mensalidades, ou não, Fundação, eu quero bolsa, pega esse dinheiro, investe em títulos do Tesouro, você vai ganhar uns juros aí e depois você repaga o negócio ainda em bolsa, aí uns 20 mil, uma conta de padaria, uns 20 mil reais. Pense no que eu estou falando aí, pode ser um ótimo negócio você pegar uma bolsa restituível, caso a tua família tenha já o recurso para pagar a mensalidade normalmente. Então, são as principais modalidades de bolsas. Tá? Que mais? Vi que o curso é integral, certo? A partir de qual semestre é possível fazer estágio? A partir do 5º semestre, Rosane, a gente concede aos alunos que estão terminando o 4º semestre, ou seja, ao término do 2º ano, às vezes já em novembro um aluno recebe uma proposta de estágio e a gente concorda, a gente aceita que ele comece já ao término do 4º, mas formalmente só na segunda metade do curso os alunos são estimulados, porque o curso, de fato, ele é integral. As aulas são, em geral, na parte da manhã, com um outro curso na parte da tarde, mas a dedicação é integral, porque é um curso muito puxado, o aluno passa o dia inteiro lá na Fundação estudando, a gente não quer que ele saia desesperado procurando um estágio, isso atrapalhe o avanço dele no curso. Como funcionam as bolsas por mérito, no caso de quem presta o Enem? Eu acho que eu já respondi isso, Vitória. Como eu lhe falei, pegar os 3 alunos mais bem ranqueados com as notas antigas do Enem, desde que essas notas sejam superiores a 850 pontos na média aritmética das provas do exame. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. O Pedro Henrique está agradecendo. Que você poderia destacar sobre a inserção de estudantes da Fundação no mercado? Fica muito difícil, o Guilherme, mas conversando com o setor responsável, a gente tem um setor que chama Núcleo de Carreiras da FGV, que ajuda os alunos não apenas a se colocarem em estágio, mas também, posteriormente, no mercado de trabalho, uma vez já formados. Sucesso muito grande. Nossos alunos, dificilmente, eles ficam desempregados. Eles podem, às vezes, receber e recebem e vão
proposta de trabalho fora do Rio de Janeiro, em São Paulo, em muitos casos, ou até no exterior. Então, eu diria que é muito certa a sua inserção no mercado de trabalho, uma vez se formando no curso de economia da FGV. Mas mais detalhes, se você quiser, você entra em contato comigo, põe você em contato com a equipe da Beralda no núcleo de estágios. A Andressa me deixou à vontade, obrigado, Andressa. E tem um Anonymous Attendee. Oi, boa tarde, adorei a aula. Então, discursiva terá opções de marcar. Olha, o Anonymous Attendee, eu tenho a impressão que sim. Me manda um e-mail que eu vou checar, mas pelo que eu entendi, é isso. Uma alternativa é você desenvolver numa folha de papel em branco e mandar uma fotografia, mas eu tenho a impressão que essa coisa de fotografia ainda estavam em discussão, que seria uma múltipla escolha com 10 opções, digamos assim, para reduzir muito a chance do aluno acertar na base do chute. Como é que a nota do Enem de 21 será aplicada? Não será aplicada? Olha, não vai ser aplicada, porque se a gente seguir nessa toada, o governo vai fazer, especula-se, um Enem fevereiro, março do ano que vem, até sair a nota, sai em abril, o nosso curso começa no início de fevereiro, um aluno que só tiver uma nota do Enem em abril, ele não vai ter condições de começar, entre outras coisas, porque ele já vai ter faltado mais do que o máximo de faltas que ele pode ter nas disciplinas. Então, não tem como repor aquelas disciplinas que ele vai ter faltado. Ana Letícia, como funciona a graduação em 2 cursos? Economia, isso aí não funciona. Na verdade, você tem que fazer os 2 cursos. A gente não tem propriamente um programa de dupla titulação entre a economia e uma segunda escola. Você acaba tendo que fazer a outra faculdade, para até não ser obrigado a fazer um vestibular para entrar no outro curso, mas você vai acabar fazendo mais 2 anos, 2 anos e meio de disciplinas para poder ter o diploma da outra unidade da fundação. Caso eu faça o vestibular para a FGV Rio, depois eu posso transferir a matrícula para São Paulo? Não pode. No máximo, existe dentro da escola de São Paulo essa possibilidade, de algumas escolas, nem todas as escolas de São Paulo. Esse conjunto de ação e reação pode ser sanado, aí já sabe o dia da prova, sei o dia da prova do vestibular, é dia 22 de novembro de 2020, vai ser uma prova online, tá certo? Aí tem um edital aí na página do vestibular da Fundação, com vários detalhes, inclusive sobre o formato da prova, o tipo de equipamento que vocês são obrigados a ter para poder fazer a prova. Tem um programa de monitoramento do aluno através da câmara, que chama de proctoring, além dos fiscais que vão estar fiscalizando você com câmera aberta. Tem todo o detalhe operacional do vestibular na página do vestibular da Fundação. Tá? Eu acho que já foi isso, né? São 7h32, eu peço desculpas aí às meninas que estão organizando aqui o evento. Culpa foi minha. Não foi culpa sua, não. Foi ótimo. Carlos, mais uma vez, obrigado aí a você. Obrigado aos alunos que ficaram aqui até o final do evento. Eu sou agora instruído a desligar a minha câmera e o meu microfone. Idem o Carlos. Aí vocês provavelmente vão ficar com alguma artezinha aí da FGV, da área de marketing na Fundação. Tá, gente? Um abraço. Prazer, obrigado, hein? Obrigado a todos. Tchau, tchau.